Good morning, we are back. Bom dia, estamos de volta. My mature friends, Meus amigos maduros, following the impulses of the Spirit of God. seguindo os impulsos do Espírito de Deus. Verse 15 says, and you did not receive the spirit of religious duty, E o verso 15 diz: e vocês não receberam o espírito de dever religioso, leading you back into the fear of never being good enough. levando vocês de volta para o medo de nunca ser bom o suficiente. You know, different versions express this differently. Algumas versões diferentes expressam essa ideia de uma maneira diferente. But I know that one of the translations says you have not received the spirit of bondage. E uma das traduções que nós temos que é comumente usada, a Bíblia nos diz que nós não recebemos o espírito de estarmos presos. But I like the thought here that we have not received the spirit of religious duty. Mas eu gosto desse pensamento aqui de nós não termos recebido o espírito de um dever religioso. Because that's exactly what bondage is. Porque isso é exatamente o que é uma atadura. You know, the spirit of religious duty leads nowhere where there is life. O espírito de dever religioso não leva a lugar nenhum onde não há vida. It puts us in this terrible prison of performance. Ele nos coloca nessa prisão terrível de uma performance. Listen, my friend, Christian life is all about acceptance and not about performance. Escute, amigos, a vida cristã não é totalmente sobre a aceitação e não sobre a performance. You never perform to be accepted by God. Você nunca performa para ser aceito por Deus. You've been accepted by God through the performance of Jesus. Você foi aceito por Deus através da performance de Jesus. So any performance in any Christian life Então qualquer performance em qualquer vida de algum cristão has to simply happen because we know we have been accepted. tem que simplesmente acontecer porque sabemos que fomos aceitos. So now it is not a religious duty anymore. Então agora não é mais um dever religioso. Look, the Bible talks about dead works. A Bíblia fala sobre obras mortas, We must avoid them. que nós devemos evitá-las. But the Bible also says that we have been created for good works, which God prepared for us. Mas a Bíblia também nos diz que nós fomos criados para boas obras preparadas para nós de antemão. The exact same work that you do can be nothing but dead works or can actually be good works. A obra que é exatamente a mesma obra que você faz pode ser uma obra morta ou pode ser uma boa obra. What's the difference? Qual é a diferença? The motivation. A motivação. If what you do is a religious duty that you have to do so that God would finally accept you, Se aquilo que você faz é um dever religioso para que finalmente Deus possa te aceitar, you are doing the wrong thing in the wrong way. você está fazendo a coisa errada da maneira errada. Look at the result. Olhe para o resultado. It is leading you back into the fear of never being good enough. Isso está te levando de volta para o medo de nunca ser bom o suficiente. Oh my goodness, I've seen so many people. Meu Deus, eu já vi tantas pessoas They've tried to come for help. que tentam buscar ajuda They have been burned out in what we call church. e eles se esgotaram naquilo que nós chamamos de igreja. They have served and served and served, and in the end they are frustrated. São pessoas que serviram e no fim eles estão frustrados. And they're always afraid that they're not good enough. E eles estão sempre com medo de não serem bons o suficiente. I haven't prayed enough. Eu não orei o suficiente, I haven't fasted enough. não jejuei o suficiente, I haven't read the Bible enough. não li a Bíblia o suficiente, I didn't serve hard enough in the church. eu não servi o suficiente na igreja, I didn't do this enough and that enough. eu não fiz isso nem aquilo o suficiente. While many of those things are very good in themselves, Enquanto muitas dessas coisas são boas em si mesmo, they become religious duty if they're not motivated by the right thing. isso se torna um dever religioso se não é motivado pela coisa correta. Look what he continues. Olha a maneira que ele continua. He says, we have not received the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. Ele diz que nós não recebemos o espírito de dever religioso, nos levando de volta ao medo de não sermos bons o suficiente. And then there is another one of the divine buts, E aí nós continuamos aqui com um dos mas divinos. which I have begun to love so much. Eu comecei a amar essa palavra mas tanto, But you have received the spirit of full acceptance. mas recebestes o espírito de completa aceitação. Look, Olhem, we have been accepted. That's why we love him. That's why we serve him. That's why we please him. nós fomos aceitos, é por isso que nós o amamos, é por isso que nós o agradamos.
Anything you do to try to get any acceptance from God is religious duty. Qualquer coisa que você faz para tentar obter a aceitação de Deus é um dever religioso. And it will result in two things: Isso vai resultar em duas coisas: fear medo and never feeling that you're good enough. e um sentimento e nunca se sentir que você é bom o suficiente. So we have to reject this mentality. Então nós temos que rejeitar essa mentalidade. Once we understand that we have full acceptance Uma vez que nós entendemos que nós temos a completa aceitação and we are now part of the family of God, e nós agora somos partes da família de Deus. look how Paul continues. Olha como Paulo continua. And you will never feel orphaned. E vocês nunca se sentirão órfãos. Guys, I've met so many Christians who live with an orphan spirit. Eu já conheci tantos cristãos que vivem com espírito órfão. They have everything in the family of God, but their mentality is an orphan mentality. Eles têm tudo na família de Deus, mas têm uma mentalidade que é órfã. That is because they have chosen to live in religious duties. Isso acontece porque eles escolheram viver num dever religioso. So reject it. Então rejeite isso. Keep saying, thank you that I'm accepted. Thank you that I'm accepted. Continue dizendo, obrigado porque sou aceito. Obrigado porque sou aceito. Convince your heart that you've been accepted through Christ. Convença o seu coração que você foi aceito através de Cristo. Look, and then once you are sure that you've been accepted, independent from what you do, E aí, uma vez que você tem certeza que você foi aceito, independente daquilo que você faz, what's going to happen? o que vai acontecer? You will never again feel orphaned. Você nunca mais se sentirá órfão. Because He, the Holy Spirit Himself, rises up within us. Porque Ele, o próprio Espírito Santo, Ele se ergue dentro de nós. And our spirit joined with Him, and we say, Beloved Father, which means Abba, Father. E nosso espírito se une ao dele, que é o Espírito de Deus em nós, que diz Abba, Pai. Do you know what's very interesting? Você sabe o que é bem interessante? The word Abba is not a Greek word, even though we have the original manuscript in Greek. A palavra Abba não é uma palavra grega, mesmo que os manuscritos que temos acesso hoje são no grego. Because it's actually an Aramaic word. Na realidade, essa é uma palavra no aramaico. And the Aramaic word Abba, No aramaico, a palavra Abba it is used to say father, but it's a much more tender and gentle application. é usada como pai, mas na verdade ela tem uma aplicação muito mais gentil, muito mais terna. You know, it's the word that expresses this tender, caring relationship between a child and the father. É uma palavra que expressa esse relacionamento de ternura e de amor entre um pai e um filho. That's what the pastor said, and the Spirit joins us in saying the words of tender affection. É por isso que, olha como a Passion traduz, e o Espírito se junta a nós para dizer essas palavras de uma afeição terna, So look at this. que diz Abba, Pai. Então, olhe, Your father o seu pai has tender affection for you, tem uma afeição terna para com você. and your spirit knows that. E o seu espírito sabe disso. But if your heart is a heart of religious duty, Mas se o seu coração é um coração de um dever religioso, the truth of your spirit, together with the Spirit of God that lives in you, a verdade do seu espírito, juntamente com o Espírito de Deus que habita em você, that you have a loving Father who tenderly cares for you, você tem um pai que te ama, que de uma maneira terna cuida de você. this truth will never arrive in your heart. Essa é a verdade, nunca vai conseguir chegar no seu coração. So you have to fix your heart. E aí você vai ter que alinhar seu coração. You have to reject any religious approach towards God. Você vai ter que rejeitar qualquer abordagem religiosa para com Deus. You have to keep declaring of yourself, I'm accepted and it has nothing to do with my performance. Você tem que continuar dizendo sobre si mesmo, olha, eu sou aceito, isso não tem nada a ver com a minha performance. And then you will experience this tender, caring love of your daddy. E aí você vai experimentar desse amor de ternura que vem do seu pai. I'll see you tomorrow. Nos vemos.